Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a minissérie Shogun, a gloriosa saga do Japão, que está disponível no serviço de streaming da Disney Plus. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Então ficam aqui as minhas impressões sobre essa série poderosa. Além de ser uma série que conta com um orçamento muito generoso, Shogun é uma série muito ambiciosa do ponto de vista narrativo, já que aborda uma trama de disputa de poder interno entre diferentes clãs japoneses em meio às disputas marítimas e comerciais entre espanhóis, portugueses e ingleses em pleno século XVII. Baseado na obra escrita pelo australiano James Clavell, que já havia sido adaptada para a televisão na década de 80, a série constrói uma narrativa muito complexa pela quantidade de personagens, cada qual com seus interesses distintos, em meio a uma escalada cada vez mais crescente de ambição e força, reunindo o melhor da cultura oriental, dos bastidores políticos e das artes marciais, quase sempre explorando o que há de pior na natureza do ser humano. John Blackthorne, interpretado por Coulson Jarvis, é um navegador britânico que comanda uma embarcação comercial da monarquia inglesa que fica à deriva e acaba sendo interceptada por oficiais japoneses. Considerado como um inimigo selvagem pelos padres portugueses que atuam no Japão, John é mantido como prisioneiro, mas aos poucos vai sendo envolvido nas disputas políticas que envolvem o controle do Império Japonês, especialmente a partir do momento que Yoshi Toranaga, interpretado pelo Hiroki Sanada, torna-se o principal alvo dos seus rivais do Conselho de Regentes, que pretendem interromper o seu ambicioso plano de sucessão para assumir o papel de Shogun do Japão, principal líder do exército. E para isso, Toranaga faz questão de manter John ao seu lado como uma espécie de elemento surpresa, contando com o apoio da sua fiel súdita Toda Mariko, interpretada por Anna Sawai, para atuar como sua tradutora oficial, o que inevitavelmente fará com que eles se tornem cada vez mais íntimos. E é a partir desse cenário que, literalmente, cabeças vão rolar. Shogun é uma série espetacular sem que ela sinta a necessidade de ser espetaculosa. O que eu quero dizer com isso é que a série faz questão de demonstrar que o orçamento da série está sendo muito bem empregado, seja pelos cenários suntuosos ou pelas locações impressionantes. As peças dos figurinos são impecáveis, especialmente dos personagens orientais, e até o uso dos efeitos especiais parece ser bem executado como um elemento técnico mais para complementar a ação do que para chamar a atenção para si. Ou seja, a série é tecnicamente magistral. Há poucos apontamentos que depõem contra a produção. Porém, são recursos que servem muito mais para legitimar o universo, especialmente nas sequências externas, que dão uma noção ainda maior de profundidade e escala para a série, e que sempre impressiona. A fotografia, por exemplo, parece sempre carregar nos tons frios e melancólicos, sem jamais que os confrontos diretos e os conflitos assumam contornos épicos, típicos de uma produção do gênero da ação ou da aventura, já que os embates são quase sempre dramáticos, ditados por princípios que custam muito caro à cultura oriental, como honra, moral e lealdade. A trilha sonora quase sempre escolhe melodias que são muito tristes e pesadas, sendo que nenhuma delas tenta evocar o herói que existe dentro daqueles personagens. Muito pelo contrário, sendo que o máximo que é evocado são momentos de angústia e de tensão. E essa escala da série épica, porém muito sóbria, é muito importante para dar sustentabilidade para essa narrativa que se sustenta de verdade pelo poder das palavras. E de nenhuma forma isso faz da minissérie uma produção excessivamente verborrágica ou sem nenhum apelo audiovisual. Se em um primeiro momento causa estranheza quando notamos que personagens portugueses falam português através do idioma inglês, talvez o maior pecado linguístico desta adaptação, o poder da palavra falada é fundamental para que sejam feitas todas as considerações e as manipulações narrativas dentro dos jogos políticos que passam a ditar as regras de interesses entre os diferentes personagens. Na própria tarefa de tradução da Mariko para o John, há muitas vezes algumas trocas de palavras que ora são sutis, ora são estratégicas, até para suavizar o tom
ou disfarçar as verdadeiras intenções dos personagens. O uso da poesia também exerce um papel simbólico muito importante, como uma forma de reforçar como a beleza das palavras pode atingir o interlocutor como um ato de beleza, arrependimento ou até mesmo desespero. A guerra travada em Shogun é muito mais contida, tensa, travada nos bastidores do que centrada em batalhas épicas. É uma promessa que nunca se cumpre, o que é muito bom. Mas da mesma forma que a ceivada de uma espada no pescoço do adversário provoca um resultado irreversível, o mesmo vale sobre o poder da palavra dita ou escrita, ainda mais dentro de um cenário que muitas promessas são feitas e acordos podem ser feitos ou descumpridos muitas vezes pela tinta e o papel, do que necessariamente através do uso da força ou pelo sangue jorrado. Há também espaço dentro de Shogun para servir a uma espécie de romance típico de folhetim, a partir da relação entre Mariko e John, já que ambos carregam passados turbulentos e, mesmo fazendo parte de culturas tão distintas, a aproximação gerada pela língua em comum os tornam muito mais cúmplices, fazendo com que eles se tornem lados opostos de uma mesma moeda, já que ambos têm interesses diferentes na guerra, mas queiram proteger um ao outro a qualquer custo. A Ana Sawai é, sem dúvida nenhuma, o maior ativo a favor da minissérie, já que ela desfila em cena com uma elegância e uma imponência cênica que contrastam com a sua fisicalidade aparentemente frágil, mas a sua atuação é uma fortaleza. Muito sensível, muito intensa, muito firme, muito forte. Vou ficar muito feliz caso o seu nome seja lembrado nas premiações da televisão mundial, especialmente o Emmy. Já o caso do Cosmo Jarvis é mais complexo, pois ele é um ator bastante limitado, que entrega uma atuação competente quando precisa ser sustentada a partir da fisicalidade do personagem e até mesmo para ilustrar esse tom mais rebelde e menos formal do John. Porém, nas vezes que existe a necessidade do ator entregar uma atuação com maior carga dramática, ele não sustenta. Inicialmente ele fraqueja, com o passar do tempo, até pelo aumento do nível de exigência, ele se esforça mais, porém nunca chega lá. Não chega a ser determinante para anular o apelo do personagem ou da própria minissérie. Até porque ele está sempre muito bem acompanhado, mas a diferença de nível de atuação é para lá de evidente. Outra atuação exuberante em Shogun, além da Ana Sawai, é do Hiroyuki Sanada, o verdadeiro protagonista, já que ele confere ao Toranaga toda a imponência e toda a complexidade dramática de um personagem que, em várias situações, torna-se uma figura indecifrável, já que muitas vezes suas atitudes não refletem as suas verdadeiras intenções. E é aquele típico personagem que o roteiro se encarrega de sempre colocá-lo alguns passos à frente do espectador, mesmo quando está diante de algumas surpresas da narrativa. O ator Hiroyuki Sanada é muito sutil e sagaz, sem carregar na performance, mas adotando sempre o tom de voz e a postura corretas, tornando um sujeito enigmático e imprevisível. Outro ator que merece destaque é o Tadanobu Asano, que interpreta Kasiji Yabushige, um dos principais conselheiros e aliados do Toranaga, com muita sagacidade e bom humor, já que é um sujeito escorregadio e pouco confiável, que tenta enganar todos ao seu redor com seu comportamento canastrão e falas espirituosas. Ele sempre tenta alcançar alguma vantagem, especialmente quando está diante de alguma situação que não lhe favorece. É um dos personagens que sempre extraem ótimos momentos em cena, pois consegue ser muito convincente, até mesmo quando está sendo contraditório, sendo um contraponto silencioso à postura do Toranaga, que por sua vez lhe dá corda o suficiente para ele mesmo se enrolar. É um personagem que estabelece uma dinâmica muito atraente com vários núcleos de personagens. Por fim, Shogun, a gloriosa saga do Japão, é uma minissérie que lida o tempo todo com a quebra da expectativa, e mesmo quando parece que caminha dentro de uma fórmula, como oferecer ganchos poderosos ao final de cada episódio, ela caminha, na verdade, por conta própria, ao lidar com uma narrativa que está mais interessada em desenvolver o pano de fundo dos personagens e a complexidade das suas realizações.
Ela não está interessada em servir de fonte para um épico de guerra, e até por isso que os episódios finais são tão cercados de momentos chaves que no final não cumprem a sua promessa. Seja para surpreender quando menos se espera, ou para ir para um outro caminho diferente da solução mais fácil e óbvia. Por conta do sucesso, há a possibilidade de uma segunda temporada de Shogun, que seria desenvolvida sem a base do livro, que já foi esgotada nesses 10 capítulos. Logo, não tem como ficar um pouco com o pé atrás. Há margem histórica e até do ponto de vista narrativo para ser desenvolvido em uma nova temporada. Mas vai ser uma tarefa muito difícil igualar o que foi alcançado por conta do nível dos personagens que ficaram pelo caminho. Até aqui, Shogun já fez história. Então, essas foram as minhas impressões sobre a série Shogun, a gloriosa saga do Japão, que está disponível no serviço de streaming da Disney Plus. Fica aqui a ótima recomendação dessa série que já se encaminha para ser uma das mais marcantes e uma das mais especiais desse ano. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.